Graça e paz, queridos. Eu sou a pastora Ivani Tedesco e congrego aqui na Igreja Batista Nacional de Caxias do Sul. E neste vídeo, amados, eu quero compartilhar com você a respeito do poder da oração. Isto é, compartilhar com você algo que eu não tenho apenas aprendido, mas experimentado e visto os resultados. E é por isso que eu sei que esta é uma prática que deveríamos falar muito mais no nosso meio e assim ter uma vida muito mais ativada nesta área. Pois não se trata, queridos, apenas de falar, de dizer, mas também de entender os processos que o Pai quer fazer através de nós, por meio de nós, para nós e por nós. Sabem, queridos, que enquanto nós oramos, enquanto nós estamos orando, está sendo construído tanto dentro de nós como ao nosso redor, algo tão poderoso que não é mais tirado de nós, desde que a gente queira. E entenda que a oração, amados, é o oxigênio da nossa fé. E quando nós oramos dispostos também a ouvir o Senhor, é descortinado um universo de possibilidades. E somente no lugar secreto, o nosso espírito humano é capaz de perceber, de vislumbrar aquilo que o Espírito Santo está sinalizando. E o nosso coração, amados, neste lugar secreto, ele é inclinado aos propósitos e propostas do Senhor. E quando nós nos propomos a desenvolver uma vida efetiva e eficaz de oração, nós vamos sim entrar em uma outra dimensão de vida espiritual. E vamos experimentar um outro nível de comunhão com Deus. E então, amados, nada será como antes. Pois quanto mais nós adentrarmos neste contexto, mais nós vamos ter convicção de que vida de oração tem resposta sim. E então você vai desejar ser um cristão mais ousado e mais usado pelo Espírito Santo. Mas é preciso praticar para saber. Não tem como ficar só na teoria. E eu quero citar um texto em Lucas 11:1, a respeito de uma situação. Certo dia, Jesus estava em um determinado lugar orando. O lugar aqui é o que menos importa. O que importa é que ele estava orando. E tendo terminado de orar, um dos seus discípulos disse assim para ele: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinava seus discípulos. Vida de oração, amados, é muito mais do que pedir e receber. É ter comunhão, é adorar, é se deleitar com Ele, é desejar ser tocado por Ele, é se quebrantar, é se render, é ouvi-lo, é lhe dar atenção, é estar em um lugar onde você pode tocar o coração dele e ele toca o seu coração. Amém? Então observem o pedido que os discípulos fizeram: Senhor, ensina-nos a orar. Isto quer dizer que nós podemos aprender a orar. Porque se pode ser ensinado, também pode ser aprendido. E uma observação que eu quero fazer aqui para você ande com pessoas de oração, porque isso é contagiante, amados, é igual gripe, isso pega. Então se associe com quem edifica você. Outra observação é que os discípulos, vejam bem, os discípulos pediram que Jesus os ensinasse a orar. Por que esse pedido ensina-nos a orar? Certamente, queridos, por causa do que eles viam acontecer quando Jesus orava. E também porque eles viam a vida de oração secreta de Jesus. Por isso eles pediram que os ensinasse a orar, porque ele fazia isso sempre.
Jesus tinha uma vida secreta de oração, uma vida permanente de oração, uma vida diária de oração. Mas quando ele voltava do lugar onde ele estava orando, ele chamava os discípulos para irem à cidade com ele. E lá na cidade ele encontrava os cegos, os paralíticos, os endemoniados, os doentes de tudo quanto é enfermidade. E numa fração de segundos, ele os libertava. E os discípulos se admiravam. Certamente eles perguntavam uns aos outros: como pode ser isso? A resposta só podia ser uma: Jesus tem comunhão e vive em oração. E quando os discípulos tentavam expulsar os demônios, já não era a mesma coisa. Muitas vezes tinham que chamar Jesus. Então eles entenderam: deve ser por causa do tempo de oração. Por isso eles pediram: ensina-nos a orar. E eu quero falar para você também, amados: pratique a oração. Quanto mais você praticar a oração, mais respostas você vai ter, mais você vai se alegrar. Ore também, ore a palavra. E um exemplo de oração da palavra é o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 1, no versículo 16 a 23. Eu vou ler aqui, que diz assim, ó: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que ele manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amados, comece por aí. Comece decorando essa oração de Paulo. É um bom começo. Pratique, amados. Ore. A propósito, você já orou hoje? Vamos orar então? Querido, em nome de Jesus, desperta no coração dos meus irmãos esse desejo, essa alegria de estar na comunhão contigo em oração. Oh Pai, porque é tão maravilhoso, são experiências tão lindas que nós temos durante a oração. Em nome de Jesus, eu peço pelos meus irmãos que o Senhor dê a eles experiências inesquecíveis, para que cada vez eles queiram mais, porque eles vão ver o resultado, eles vão se alegrar muito. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, queridos. Experimente. Você vai ver, em nome de Jesus. Deus o abençoe. Seja cheio de Deus. Amém.